Thank you, Pastor Rivera. It is a great honor to be here this morning. Obrigado, pastor. É uma grande honra me encontrar aqui nesta manhã. And especially to be here on this special day, Father's Day. E especialmente, nesse dia especial que é o Dia dos Pais. I told the young people last night that in the States, Mother's Day is a huge affair. Eu disse para os jovens ontem à noite aqui na igreja que nos Estados Unidos o Dia das Mães é um dia muito importante. So on Mother's Day, we have roses for every mother. Every child gives every mother a rose on Mother's Day. No Dia das Mães, nós temos rosas e cada criança dá uma rosa para sua mãe que está presente. We give a gift to every mother. Nós também damos um presente, uma lembrança para cada uma das mães. Several months ahead, all of our children make a video and we play a video of all the children speaking to their mothers. E muitos meses antecedendo o Dia das Mães, várias das nossas crianças gravam vídeos, preparam vídeos para que sejam mostradas para as mães. We all take our mothers out to a very nice dinner at a nice restaurant. Geralmente eu levo a minha mãe naquele dia para um dos melhores restaurantes. Father's Day. Mas Dia dos Pais? Mother's Day is so much big, but Father's Day is a major thing. Dia dos Pais não é tão importante, mas o Dia das Mães é algo muito importante. So I'm honored to be here on your Father's Day, and what a privilege it is. Por isso eu me sinto honrado de estar aqui no seu Dia dos Pais. And oftentimes whenever I visit a mission field or another church, I go to try to be a blessing to them. Várias vezes quando eu vou para um outro país visitar outras igrejas, eu tento ser uma bênção para aquelas igrejas. But I always leave feeling like that I received the blessing more than given. Mas geralmente eu volto para minha casa sabendo que eu fui mais abençoado do que abençoei. And that's certainly how it will be when I leave here. E com certeza é o que vai acontecer quando eu sair daqui também. I love Pastor Rivera and his family. Eu amo o pastor Rômulo e a sua família. He's a great missionary and a great example for the church. Ele é um bom missionário e um bom exemplo para a igreja. One day when I grow up, I want to be a man just like him. Dia quando eu crescer, eu quero ser como o pastor Rômulo. He is so gracious and so hospitable. Ele é tão gracioso e tão hospitaleiro. What else did you want me to say about you? O que mais que você quer que eu fale a seu respeito? So I am certainly honored to be here. Certamente é uma honra me encontrar aqui. If I understand correctly, the new church in Alonjo, is that correct? Se eu estou entendendo corretamente, a nossa nova igreja em Rolândia. Is that church watching this service? Rolândia está nos acompanhando neste momento. Okay. So to the folks that are in Alonjo, it is an honor to be able to speak to you through this and pray for the new church plant. Então para os irmãos que estão em Rolândia, é também um privilégio falar com você. E que Deus abençoe essa nova igreja em Rolândia. So I want you to take your Bibles and find the Gospel of Luke chapter 8 this morning. Luke chapter 8. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas 8, nesta manhã. And with this being Father's Day, I'll address my remarks mostly to fathers, but really to the home. E por ser o Dia dos Pais, eu vou aplicar esta mensagem principalmente para os pais, mas de uma forma geral para as famílias. And in Luke chapter 8 there is a story of a father with a child. Nesta passagem nós vamos ver a história de um pai e sua criança. And it's a little bit of a long story, so I'm going to ask Brother Rivera to read it in the Portuguese and I'll not read it in English. And Brother Rivera, if you will read Luke chapter 8 verse 41 down to verse 56, the end of the chapter. Jairus and his daughter. Justamente por ser uma passagem muito longa, eu não vou ler em inglês e depois em português, mas vou pedir que o pastor Rômulo faça a leitura já em português, dos versos 41 até o versículo 56. Lucas 8, 41 a 56. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens,
e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. I think that all of us that are fathers, mothers, husbands, wives have a great desire to have a godly home where Christ is honored and God is glorified. Eu creio que todos os que estão aqui, pais, mães, casais, casados, todos gostariam de formar uma família que fosse piedosa e espiritual. And to that end, the Bible has a lot of instructions for us as to how to love our wives, how to parent our children. E para que isso aconteça, a palavra de Deus está cheia de instruções de como podemos amar a esposa, amar os nossos filhos, amar o marido. And the Bible will never point us wrong. As long as we follow Bible principles, it always leads us to right. E a Bíblia jamais irá nos liderar para o caminho errado. Enquanto nós estivermos seguindo as suas instruções, as coisas darão certo. But sometimes we learn more by example than we do by instruction. Mas na grande maioria das vezes, nós aprendemos muito mais através dos exemplos do que através das instruções que recebemos. I have young men in my church who are first generation Christians. Eu tenho jovens na nossa igreja que eles estão fazendo parte da primeira geração de pessoas salvas. They weren't raised in a Christian home, so they don't have an example of a Christian father. Eles não cresceram numa família cristã, portanto eles nunca observaram o exemplo de um pai cristão. And so sometimes it's difficult for them, but they find another godly man in the church that becomes their example of how to be a Christian father. Muitas vezes é difícil para eles, mas eles encontram alguns homens dentro da igreja que acabam ocupando aquele espaço do pai e se tornam um exemplo de homem cristão na vida deles. So we learn by instruction, we learn by example. Por isso nós aprendemos através de instruções, mas também através do exemplo. And so the Bible gives us examples of homes, both good and bad. E a Bíblia nos dá exemplos, tanto bons como maus exemplos. And I don't know why, but there seems to be more examples of godly mothers than there are of godly E fathers. eu não sei porquê, mas parece que na Bíblia há mais exemplos de mães piedosas e espirituais do que pais piedosos ou espirituais. Godly mothers, Hannah, Mães piedosas como Ana, por exemplo, Mary, Maria or Elizabeth. ou Elizabeth, Isabel. And there are godly fathers, but there doesn't seem to be as many. E há também pais espirituais, mas não há tanto quanto mães. Solomon was a great king, but not a great father. Salomão, por exemplo, ele foi um grande rei, mas ele não foi um grande pai. David was a great king, but not a great father. Davi foi também um grande rei, mas certamente não foi um grande pai. Eli the priest. O Eli, o sacerdote, foi um grande sacerdote, mas não foi um grande pai. These are great men who lost their children. Grandes homens de Deus, mas que perderam os seus filhos.
And that is why this man Jairus in this text stands out to me. E esta é a razão, então, porque Jairo, neste texto, é alguém que se sobressai aos meus olhos. I see him as an example of a good father. Eu vejo Jairo como um grande exemplo de pai. He is a well-respected man, and his daughter is deathly ill. Ele era um homem muito respeitado e a sua filha estava terminantemente doente. He has heard of the miracles of Jesus, and he sends a servant to fetch Jesus and to bring him to his home. Ele ouviu falar da fama de Jesus e enviou um de seus servos para que pudesse falar com Jesus, trazer Jesus. And on the way, this woman stops Jesus, and Jesus heals her, but that wastes precious time. E no meio do caminho, essa senhora que estava com fluxo de sangue parou Jesus, algo importante, mas que acabou atrapalhando e fazendo demorar a ajuda. So the servant comes and says, your daughter's already dead, no need for Jesus to come. Aí um outro servo se aproximou e disse: olha, a sua filha já morreu, não é necessário mais que Jesus venha. Jesus goes anyway and raises her up from her bed and heals her. Mas mesmo assim Jesus foi até onde a criança estava e ele a curou e a levantou da cama. And the two stories always go together. They're always as one story. E essas duas histórias, elas vão juntas, parece ser uma única história. So here's a man who has a child. Aqui um homem que tem uma filha The child is in danger. e a criança está em perigo The father is concerned, e o pai está preocupado and he seeks help. e ele busca por ajuda. That's a good father. Este é um bom pai. One of the greatest joys of my life Uma is das- being a father to 3 children. Uma das maiores alegrias da minha vida é a de ser pai de 3 filhos. Now, I heard you mention this a little while ago. The greater joy of being a father to 3 children is being the grandfather to 6 grandchildren. E eu ouvi o pastor dizendo agora há pouco que uma das maiores alegrias, melhor do que ser pai de 3 filhos, é ser avô de 6 netos. Because grandchildren are so much better than the children. Porque os netos são muito melhores que os filhos. But it's a great joy to my life. Mas essa é uma das maiores alegrias da minha vida. But our children face great dangers growing up. Mas as nossas crianças, filhos, estão enfrentando grandes perigos enquanto elas crescem. Especially if you have spiritual desires for your children. Especialmente quando você, pais, tem desejos espirituais para com seus filhos. If you want to have a godly home, the devil is going to paint a bullseye. He's going to put a mark on your home and try to destroy Se it. você deseja ter uma família espiritual, uma família consagrada a Deus, o diabo vai marcar a sua casa e ele vai enviar provações. But when our children are attacked by the devil and there is spiritual danger, I'm glad that there is help that we can go to, and that's the Lord Jesus Christ. E quando isso acontece, que os nossos filhos são atacados espiritualmente, nós também precisamos recorrer a Jesus e pedir por sua ajuda. So I want you to think about 3 things with Jairus as an example of a good father. Então eu gostaria que você observasse 3 exemplos de Jairo como um pai. And the first thing is I want you to think about his concern for his child. Primeiramente, observe a preocupação dele para com a sua criança. The Bible says that he was a ruler of the synagogue, which says he was a very important man. He's a very busy man. A Bíblia diz que ele era príncipe da sinagoga, o que quer dizer ele era um homem de influência e muito importante. He's a well-respected man in his community. Ele era muito respeitado na sua comunidade There's a lot of demands on his time and for his attention. e havia muita exigência de seu tempo. If he was a businessman, we would say he was a successful Se businessman. ele fosse um homem de negócio, teria sido um homem bem-sucedido. But the Bible doesn't say that he's concerned about the synagogue. Mas a Bíblia não diz que ele estava preocupado com a sinagoga, It's not that his great concern is for his business or his success. ou que ele estivesse preocupado com os seus negócios ou com o seu sucesso. The concern on his mind is for his child. A preocupação no coração de Jairo era para com a sua criança. And I think this is very important for both fathers and mothers, is that though he is an important and busy man, he's not too important and busy to be a father. E veja que ele era um homem muito importante, muitas vezes em ser um homem de negócio, mas mais importante ainda era a preocupação dele como pai. And God give us men
who have a burden for their children. E Deus tem nos dado homens que têm um certo peso, uma preocupação pelos seus filhos. That we would be more concerned with the success of our children than we are with our own success. Que possamos ficar mais preocupados com o sucesso espiritual dos nossos filhos do que com o nosso sucesso profissional. And in all of our concerns, to be more concerned about their spiritual well-being than anything else. E que a nossa maior preocupação seja com o bem-estar deles do que com qualquer outra questão. I would rather my sons and my daughter serve God than anything else in life. Eu prefiro que os meus filhos estejam servindo a Deus mais do que fazendo qualquer outra coisa na vida. The number one desire of my life is that my children walk in truth. O desejo número 1 na minha vida é que os meus filhos andem na verdade. In fact, I would rather my children suffer in body, be physically unhealthy, than to be spiritually unhealthy. Eu preferiria que meus filhos, se fossem para ter problemas, que fossem problemas físicos We all have do dreams. que problemas We espirituais. all have dreams for our children. Nós todos temos sonhos para com os nossos filhos. Make a lot of money, Nós queremos que eles ganhem bastante be a dinheiro. professional sports player. Nós queremos que eles sejam atletas But what are you- bem-sucedidos. But what are your spiritual desires for your children? Mas quais são os seus desejos espirituais para com seus filhos? Nobody has to tell you to be concerned about their education. You already are. Eu sei, nem preciso perguntar se você está preocupado com a educação deles. Eu sei que você está. Nobody has to tell us to be concerned about their health. We already are. Ninguém naturally. precisa nos pedir para nos preocupar com a saúde deles. Nós já estamos. But as our children grow up in our home, do they have a spiritual relationship with Mas God? conforme Is os that our nossos concern? filhos estão crescendo na nossa casa, será que eles têm uma relação pessoal com Jesus Cristo? So Jairus has a concern for his children, and we ought to have that. Jairo, ele estava preocupado com a sua filha, assim como nós deveríamos estar preocupados com os nossos filhos. But then I noticed that Jairus also has confidence in Jesus Christ. Mas, além dessa preocupação, nós observamos que Jairo, ele confiava em Jesus Cristo. He hears that Jesus is passing by, and he's determined he's not going to let Jesus pass by without coming to his home and Ele touching his daughter. ficou sabendo que Jesus estava passando próximo à sua cidade ou à sua casa, e ele determinou que não iria perder aquela oportunidade. He has heard the stories of his miracles. He believes in his power. Ele ouviu that falar people dos have been milagres, seeing. ele acreditava no poder de Jesus. And here's what he believes. If I can get Jesus to my home, my child will be helped. E ele acreditava nisso. Se eu conseguir trazer Jesus Cristo para minha casa, a minha filha será curada. The only thing I need is I need to make sure that the Lord is in my home and he'll take care of A única everything coisa else. que eu preciso é que Jesus entre na minha casa e ele cuidará do resto. And you need to remember that Jairus was a ruler of the synagogue. He's a religious man, and the religious men of that day didn't believe in Jesus. E não se esqueçam que ele, Jairo, ele era um líder dentro da sinagoga, ele era religioso, e os homens da sinagoga não acreditavam em Jesus naqueles dias. And I'm not sure what he believed about Jesus' claims to be the Messiah, but he does believe in Jesus' power. E eu não sei se já naquela época, naquele momento, ele acreditava que Jesus era o Messias, mas certamente ele acreditava no poder de Jesus. Somewhere he has heard enough stories to believe that Jesus can heal my daughter. Ele ouviu o suficiente para saber que Jesus era capaz de curar a filha dele. And as a ruler of the synagogue, he's willing to forget his religious prejudice and bow before the Lord in order to get help for his E daughter. apesar de ser líder da sinagoga, ele estava disposto a esquecer a sua religiosidade, a sua posição e confiar no poder de Jesus para a cura de sua filha. And all of us would recognize that we have weaknesses and failures as parents. There are no perfect parents here. E todos nós deveríamos reconhecer nesta manhã que nós também temos falhas, nós também temos fraquezas, e não existe nada que diga que os pais sejam perfeitos. I have 3 grown children, and by the grace of God, they're all serving the Eu Lord. tenho 3 filhos adultos e
somente pela graça de Deus, todos eles estão servindo ao Senhor. But it was not because I was such a great parent. Mas isso não é porque eu fui um grande pai. I was convinced that if I could get my children to God, Mas eu they would be sempre, okay. mas eu sempre tive essa convicção que se eu conseguisse dar Deus para os meus filhos, eles ficariam bem. And if you have children, no matter what age, your greatest concern ought to be, first of all, for their salvation. E se você tem filhos, não importa a idade deles, sua primeira preocupação deveria ser para com a salvação deles. The greatest joy is to lead your own child to Christ. Uma das maiores alegrias é liderar, guiar os seus filhos a Cristo. And if you have children that are older, that have not trusted Christ as their Savior, you ought to pray for that every day of your E life. se você tem filhos que já são mais velhos, mas ainda não vieram a Cristo, você deveria estar orando pela salvação deles todos os dias. But even if they grow up in a Christian home and in a church like this, there's going to be so much pressures against them. Say it again. Even growing up in a church, in a Christian home, there's still going to be pressures from the world. E mesmo que eles cresçam numa família cristã e numa igreja como esta, haverá pressão do mundo sobre a vida deles. And it will not be enough just that you have a relationship with Christ. They must have a E relationship por isso with não é Christ. suficiente que apenas você tenha um relacionamento pessoal com Deus, eles também vão precisar deste And relacionamento. so Jairus has confidence that if I can get her to the Lord, if I can get the Lord to my daughter, that's all that is needed. E essa era a confiança de Jairo, que se ele conseguisse trazer Jesus até a sua filha, isso era tudo que ela precisava. So here's a man that has a concern for his child. Então aqui é um homem preocupado com a sua filha. He has confidence in the Lord Jesus. Aqui é um homem que confia no Senhor Jesus Cristo. But there's a third thing that impresses me about Jairus, and that is that he is committed to get her to the Lord. Mas há uma terceira qualidade que me impressiona a respeito desse pai. Ele queria realmente dedicar sua filha a Jesus Cristo. If you read the story, it starts out with Jairus coming to Jesus. Se você ler a história, começa com Jairo vindo a Jesus. Then you have this interruption of this woman that interrupts the Lord. Aí tem essa interrupção, a mulher com fluxo de sangue. And then it ends up back with Jairus and the daughter. Mas a história termina com Jairo e a sua filha. And I think that it is worded that way because that woman is, for Jairus, she is an obstacle. E eu creio que aconteceu dessa forma porque essa mulher, para o pai aflito, ela era uma interrupção. If your daughter was sick and dying, you want him to come hastily, come quickly. Se a sua filha estivesse doente e morrendo, você não ia querer perder tempo. And Jairus doesn't resent Jesus healing that woman, but timing is critical. E Jairo, ele não reclamou de Jesus dando atenção para aquela mulher, mas ele sabia que a filha estava ficando sem tempo. This woman has had this issue of blood for 12 years. She's not dying. Essa mulher, ela já estava vivendo aquele problema há 12 anos, então ela não estava morrendo. She'll live another day. Ela vai viver mais um dia, But Jairus' daughter is critical. mas a filha de Jairo, ela estava em ponto crítico. And in fact, while Jesus is dealing with that woman, a servant comes to Jairus and says, it's too late. E enquanto She's dying. Jesus estava perdendo tempo com aquela mulher, um servo se aproximou dele e disse: não precisa mais, sua filha já morreu. And of course, Jesus insists on going anyway. Mas mesmo assim, Jesus foi. And when he gets there, Jesus says, weep not, for she is not dead, for she E sleepeth. quando Jesus chegou no local, ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. And the Bible says that all the people laughed him to scorn. E a Bíblia diz que as pessoas zombaram dele. And they wouldn't laugh at Jairus because of his grief. E essas pessoas não estavam zombando de Jairo por causa de sua tristeza, But now he bears the reproach of having Jesus in his home, and they're laughing at him. mas as pessoas estão zombando dele porque Jesus estava na casa dele. So Jairus is going to see a great miracle, but there are also great obstacles. Jairo, ele está pronto para ver grandes milagres, mas antes ele teve que passar por grandes obstáculos. Christ is interrupted and his coming is delayed. Jesus foi interrompido, a sua chegada acabou demorando. He probably has doubts in his own mind. Provavelmente Jairo começou a duvidar na sua própria mente. He has people that are
snickering there in derision because Jesus said that she's not dead. E há pessoas causando divisão porque Jesus disse ela não está morta. There's going to be a great miracle, but there's great obstacles. Haverá sim um grande milagre, mas antes disso, grandes obstáculos. And I think that you and I can expect the same thing. E você e eu podemos esperar pelas mesmas coisas. If you want a Christian home, Se você it is going to be bombarded by every attack of Satan. Se você realmente deseja uma família cristã, uma casa cristã, se prepare, haverá muitos obstáculos, And it will bombardeios de obstáculos. It will take great commitment. Você vai precisar ser muito determinado. Did you know it's not easy to have a happy marriage? Você sabia que não é fácil ter um casamento feliz? Sometimes it just takes commitment. Olha, na maioria das vezes é exigido determinação. It's not easy Não to é have a happy fácil. home and godly children. Não é fácil ter uma família feliz e filhos felizes. Sometimes it just takes commitment. Muitas vezes é preciso determinação, There are obstacles to overcome. porque há muitos obstáculos a serem ultrapassados. But I wonder if we could bring Jairus here this morning and ask him, was it worth it? Mas será que poderíamos trazer Jairo até aqui nesta manhã e perguntar para ele se vale a pena? Abandoning the religious prejudices of his synagogue position to come Abandonar to Jesus. os preconceitos da sua religião, da sinagoga. Was it worth bowing yourself in the dirt at his feet? Será que valeu a pena ele ter sujado o seu rosto com a poeira do chão aos pés de Jesus? Was it worth the frustration of that woman delaying Jesus and hearing that your daughter had died? Será que valeu a pena você ter ficado tão frustrado com a interrupção daquela mulher que acabou atrasando a ajuda de Jesus? Was it worth all of those obstacles to get the Lord before your daughter? Valeu a pena ultrapassar todos aqueles obstáculos até trazer Jesus à cama da sua filha? And I think he would say 1,000 times yes. E eu acho que ele diria 1000 vezes sim. Preaching on the home is a passion for me. Pregar sobre a família é uma das minhas paixões, The greatest joy of my life is my home, my wife, my children, my grandchildren. porque uma das maiores alegrias da minha vida é a minha casa, é a minha família, minha esposa, meus filhos e meus netos. And I know that the Bible is true and I know that the Bible works. E eu sei que a palavra, a Bíblia é verdadeira e eu sei que ela funciona. And I don't know any home represented in this church. E eu não conheço nenhuma família aqui representada nesta igreja. But I know that every marriage can be happy and it can be fulfilling and it can be satisfied. Mas eu sei que todos os casamentos podem ser felizes, podem ser preenchidos, podem ser satisfeitos. You do not have to be miserable in your marriage. Você não precisa ser miserável no seu casamento. Divorce is not a solution. Divórcio nunca foi uma solução. You can have a godly home. Você pode ter uma família cristã, You can have a peaceful home. você pode ter uma família de paz, You can have a happy home. uma família feliz. And every mother and father in here can raise your children for the glory of God. E todos os pais aqui podem criar os seus filhos para a honra e a glória de Deus. You can watch your children grow up to know God, to love God, and to fear God. E você pode ver os seus filhos crescendo para conhecer a Deus e temer a Deus. Every little child that stood up here and sang can God- grow up to adulthood with a passion for God and for spiritual things. Cada uma daquelas crianças que cantou aqui nesta manhã poderão crescer com a paixão de servir a Deus. And I say this in closing. We have an example with Jairus, but God has blessed you with an example in your pastor. E nós podemos mostrar nas Escrituras o exemplo de Jairo, mas não só o exemplo de Jairo, mas o exemplo do seu próprio pastor. He's given you an example set before you of a Christian home and a wonderful marriage and daughters that are raised and serving God. Ele tem dado o exemplo de uma família cristã, um casamento feliz e 2 filhas que cresceram para servir a Deus. And I don't think that you would claim that you were a perfect, E eu não acho que você diria que foi perfeito, but just walked with God mas apenas andou com Deus
Pray for those children every day. orou por essas crianças todos os dias, Keeping the Lord before them. manteve Deus diante delas, And the grace of God comes along and picks up where we lack. e aí a graça de Deus cobriu as áreas nas quais nós falhamos. And that's the greatest joy of our life. E essa é a maior alegria da nossa vida. I pray for your families. I pray for your homes. Eu oro pelas suas famílias, eu oro pela sua casa, I pray that God blesses you, eu oro que Deus abençoe você, blesses your children, blesses your marriage, abençoe seu casamento, abençoe seus filhos, and that in every way Christ is magnified in that home. e que de todas as formas Deus seja magnificado dentro da sua casa. Amém.